com relação à tecnologia, né, com relação ao comportamento dela, a internet caindo, e trago aqui, então, essas referências, né, que utilizamos nessa reforma, nossa honra, nosso prazer de estar aqui com vocês, e agradeço novamente a atenção de todos. Maravilha, Eduardo, ainda sobrou aí um minutinho, né? Se fizer em torno de 18 minutos, está muito bom aí a colocação de vocês. Caso vocês queiram falar mais alguma coisinha aí, mas senão já está tudo ok, né? Perfeito. A gente agradece aí a apresentação, o trabalho que vocês fizeram, mostram realmente um empenho. E eu quero passar a primeira palavra para o professor Fernando, para poder fazer as considerações que achar pertinente. E aí, professor, fique à vontade, se eu colocar as suas colocações e quiser fazer pergunta para eles, ou caso o senhor queira falar e ele fala no final, o senhor determina aí essa ordem de colocações. Beleza. Isaías, obrigado pelo convite. Obrigado, Eduardo e Marcelo, por me convidar a participar dessa banca. Bom revê-los de novo, né? São nossos ex-alunos aqui. O Marcelo foi me orientando no mestrado. Quando eu abri seu texto, eu falei, Jesus do céu, mais de 80 páginas para ler, vai dar trabalho isso aqui. Mas foi boa leitura. Gostei de ver o resultado do trabalho de vocês. Vocês já estavam trabalhando com tecnologias há muito tempo, eu já sabia na escola. O Marcelo fez o mestrado em cima disso, de robótica, e tem uma vasta experiência. Quando o Marcelo me procurou e falou assim, Fernando, que ele mexe com esse tema. Eu falei assim, procura Isaías, que quem sabe desse assunto é o Isaías. E pode orientar vocês com maestria, e orientou mesmo. Gostei do que eu li, porque tudo que vocês tinham que apontar, na verdade, vocês fizeram uma apresentação. Eu acho que a apresentação, para quem está assistindo, gente, é curta, são 20 minutos, mas não dá nem para mostrar o tanto que eles fizeram no trabalho. Então, acho que quando vocês tiverem em mãos o trabalho escrito, vocês vão ver a parte maior, ou seja, as orientações passo a passo, desde a construção do hardware, da programação e a conexão com os conceitos matemáticos que tem por trás da proposta da sequência didática deles. Eu gostei da ideia porque é o seguinte, não é só um experimento robótico, é uma realidade igual o Eduardo falou na apresentação, é da realidade dos alunos. Vão fazer o experimento, coletar os dados daquele contexto ali, e vão analisar ele. Isso que é interessante, porque não é pegar os dados de um local distante para avaliar, ou seja, olha, da nossa cidade, do nosso próprio bairro. O David tem uma experiência muito grande com isso, com a questão já não de meteorológica, eu acho que fez também, né, David? Mas foi com outro sentido da questão da poluição. Muito bom também o projeto. Então, em termos de proposta de que vocês tinham que fazer para concluir essa especialização, o trabalho de vocês tem a tecnologia e tem a conexão com os conceitos matemáticos, o jeito que precisa ser feito. E o legal é que todo mundo que pegar a sua sequência didática, ou seja, o seu trabalho que ficou, não sei quanto é que 84 páginas, dá para ler e fazer, reproduzir. E o código está todo lá, a programação está toda lá. O interessante é isso, ou seja, eu estou com dificuldade. Não, aqui, ó, copia e cola, se for preciso. Mas, ao mesmo tempo, você aprende como é que faz. Eles explicaram detalhadamente todas as orientações da construção, e que não é fácil. Isaías nos deu um presente, nos deu uma instalação meteorológica, que está com o Daniel guardado, era para ter instalado, e teve um problema técnico da UFCAT. Mas, gente, quer fazer? Eu lembro que o Isaías um dia falou assim, posso sortear uma estação meteorológica entre os alunos? Foi, fica à vontade. Mas está aqui agora, eu acho que tem um caminho já para começar a fazer, né, Isaías? E fazer não, reproduzir. E eu fico muito feliz de ter visto esse trabalho. Tinha coisas na estrutura do seu trabalho se eu fosse fazer, mas como disse, como eu não sou o autor da tela, é ruim o outro da palpite, porque tinha códigos que podiam ser, na verdade, vocês podiam ter condensado o texto e deixado os códigos, tá lá no anexo, pega lá o código, tá? Porque vocês puseram página de código junto com o texto, mas tudo bem. Eu acho que é o jeito de vocês explicar, olha aqui como é que funciona, segue em seguida. Mas é também legal desse jeito, porque não tem que ficar
É porque eu ainda estou muito preso ao aspecto da dissertação aqui. Você lê o texto e joga o excesso, joga lá para os anexos ou apêndices. Então, aqui é uma sequência mesmo. Então, você vai lendo, vai fazendo passo a passo. E o jeito que eu gostei foi, vamos coletar os dados. Vocês não fizeram com os alunos ainda para sentir. Mas aqui vocês já, como professores, vocês experimentaram e viram onde é que pode se explorar e como é que nós vamos poder explorar. Claro que a aplicação ela trará outros espaços e outras dificuldades e talvez até outras condutas que vai fazer com que a sequência até mude um pouco, mas não muito, mas que sofra melhorias ainda. No mais, eu só quero dizer para vocês, parabéns, gostei do que está posto e que foi feito. Torço aí que vocês consigam executar com seus meninos e seus alunos. Sei que vocês são aí professores que estão sempre à frente de projetos com seus alunos na escola. Fico feliz de tê-los vistos aqui na nossa especialização, 2 mestres, tá? Que já trabalham com robótica e um produto muito bom que ficou bem feito e que torcemos aí para publicações para que ele seja divulgado mais, que outros professores possam reproduzir. Eu acho que a intenção dessa proposta dessa especialização, quando pedimos sequências didáticas, é que outros professores que não tenham, talvez um projeto, uma ideia de como é que eu faço. Porque quando você fala, eu quero uma estação meteorológica, igual vocês dois foram pesquisar, mas se eu já tenho uma orientação, um caminho para onde seguir, hoje é um grande passo. Vocês trabalharam bastante com isso, com esse avisaísmo, mas vocês... É só dizer, se for começar do zero, não é difícil. Agora, com isso aqui, o caminho já é meio andado, vamos embora. Vai ter as dificuldades de entender algumas coisas ou outras técnicas. Mas alguém já fez, então eu já vou acompanhar aqui, vou ver o que eu posso fazer de melhor ainda, mudar a minha realidade. O legal é isso, é com a minha realidade. Eu fiquei aqui ouvindo a apresentação de vocês, lembrando do projeto do Isaías, lembrando da estação que ele trouxe. Eu falei assim, imagina se tivesse uma estação em cada casa. Como é que seria um mapa meteorológico daquela cidade, daquele contexto? Eu pensei, se a estação está na casa do Daniel, e por lá o Daniel mora numa baixada, numa região, num bairro, que eu acho que a umidade é maior. E aí, como é que fica? E eu aqui moro mais no alto, enfim. Cada lugar eu acho que deve trazer alguma informação diferente. Acho que seria muito interessante um dia, quando juntasse várias estações dos próprios alunos, falar assim, aqui como é que estava aqui em casa, como é que estava aqui. Eu acho que seria uma aula maravilhosa e eu acho que vocês estão brincando com uma coisa que na parte matemática vai envolver com a modelagem. Então, não é um simples, parece simples pegar os dados, trabalhar de forma, interpretar eles estatisticamente, mas é muito interessante e até mais complexo isso, porque vai trazer um olhar muito específico, porque são dados diferentes, de momentos diferentes. Então, é show de bola o que vocês fizeram. Fico feliz de ter sido convidado pela banca para participar, porque, na verdade, eu tenho trouxe mais para elogiar, não deve para questionar, não. Tá? Trabalhos, a gente, depois que termina de escrever, sempre tem que dar uma volta para a lida, o último lida tem alguma coisinha ou outra para corrigir. Mas o que eu queria ver de trabalho de sequência didática, para mim, seu trabalho de vocês está ok, tá? Então, parabéns para vocês, 3. Eduardo, Marcelo e Isaías, na condição de orientador. Não tenho mais palavras para dizer. Agradeço e valeu demais ter aprendido com vocês mais um pouco, tá? Obrigado, professor Fernando, obrigado mesmo, a gente fica muito feliz. O Eduardo e o Marcelo fizeram realmente um trabalho primoroso. Eu também me senti um privilegiado de ser orientador, porque assim, a gente vai dando as dicas, mas os caras são bons mesmo. E aí a gente fica feliz. O trabalho deles, eu vou estar usando parte desse trabalho para aperfeiçoar ainda mais o meu projeto. Vou passar agora a palavra para o professor Dave. Professor, fique à vontade para fazer as considerações. Professor Dave, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela poder participar dessa banca. A gente fica muito lisonjeado com sua participação. Fique à vontade para o senhor falar. Caso o senhor queira fazer alguma pergunta para eles, o senhor que determina a logística das suas falas. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Beleza.
Primeiramente, feliz Dia dos Pais para todos, né? Amanhã, Dia dos Pais, eu acho que uma das alegrias que a gente tem na vida são nossos filhos, né? Porque eles culminam todos, né? Nossos erros, nossos acertos, né? Então, eu acho que para quem é pai aí, uma felicidade, que estejam amanhã com o filho de vocês, que é uma parte significativa das nossas vidas, né? E a gente faz tudo por eles. Dito isso, agradeço demais, né, estar aqui com vocês. O Isaías é fenomenal, principalmente na parte aí, né, vamos falar, eletrônica, né? Sabe muito mais do que qualquer um de nós aqui e dá aula disso, né? Não só teoriza, dá aula lá mesmo para os meninos. Então, vocês estão bem orientando, né? O Marcelo e o Eduardo eu não conhecia agora. Mas a gente já vê que já tem tempo, né, que vocês escrevem, pelo tanto que vocês escreveram, né, e também pela qualidade da escrita. O Fernando é meu irmão, né, se eu fosse escolher uma outra, seria meu esposo, ia perder, daí ia dar um jeito. Ele está no meu contrato de casamento já. Então, é do coração. O Daniel também, que é parceiro aí, e é o cara da matemática, né, que a gente sempre recorre, porque tanto eu quanto o Fernando, nós somos da educação, então a gente tem que recorrer a alguém que saiba matemática, né? E o Daniel tem uma parte bacana nos trabalhos dele, tá até aí, que é a parte matemática mesmo, né, de tirar a matemática dos equipamentos eletrônicos, né. E aí, eu vou falar para vocês que eu acho que o trabalho de vocês não é de robótica. Tá com a cara ruim. Não é. O trabalho de vocês é de internet das coisas educacional. Né? Robótica é porque a gente também não sabe como definir isso, né. Na verdade é isso. Olha, nós poderíamos definir, né, e todo conjunto, ele peca, né, porque vai sempre excluir alguma coisa, mas em duas coisas que são pesquisas tecnológicas, né, e pesquisas teóricas, né. A pesquisa tecnológica de vocês para o campo educacional está lá em cima, né, nível doutorado, a gente não tem dúvida. A pesquisa teórica, a gente está numa transição em que a gente não sabe os conceitos, não sabe muito bem como definir as coisas. Por exemplo, o S32, ele é um módulo ou ele é uma plataforma como o Arduino? Né? Em que momento ele vira um módulo? Porque eu não posso falar que ele é um módulo igual o módulo de calor, né? de sensor de umidade e temperatura. Ele tem muito mais funções, né? Mas vocês usam enquanto módulo. Mas como é que eu conceituo isso? Como é que eu ensino isso para o menino? Né? E aí, isso não é uma tarefa fácil, né? Bem falou o Fernando. São coisas que... Veja, não é também a proposta de uma especialização pelo curto espaço de tempo que tem. Né? É um ano para você fazer, né, muita coisa. O que vocês fizeram aí é porque você já tem uma bagagem muito longa disso. Né? Bom, dito isso, eu vou pedir algumas correções. Né? Eu vou mandar para vocês o texto com as correções, e aí eu vou me deter um pouquinho, porque eu queria também ouvir vocês para a gente entrar em alguns... para a gente aprender, na verdade é isso. Porque eu sou daquelas pessoas que acreditam que a gente aprende no diálogo. E eu sei que a gente tem um pouco tempo, né, para isso, mas é uma outra coisa que eu vou ter que falar com o Fernando e com o Daniel. A gente tem que proporcionar mais encontros, pelo menos na defesa, com mais tempo para a gente discutir, que é aí que a gente aprende. Minha primeira pergunta para vocês é essa. Olha, o próprio título de vocês já falam, criação de protótipo IO, né, Internet das Coisas, para ensinar estatística. Eu já simplificaria esse título nisso, porque o trabalho de vocês... Eu fiz com a Evelyn em 2016, 17, um trabalho desse, captando também umidade, temperatura e monóxido de carbono, que eu queria saber onde era o melhor local para morar em Araguaína. Né? Mesma coisa, o estudo estatístico, né, a gente usou umas ferramentinhas matemáticas um pouco mais, né, diferentes, porque é ensino universitário. Mas
esses trabalhos desse tipo, eles já largam, já descolam um pouco da robótica educacional e elas já começam a criar uma linha de pesquisa. Então, vocês aí estão demarcando um ponto que é uma nova linha de pesquisa, que não é robótica educacional. A linha de pesquisa de vocês agora, se forem seguir no doutorado, é internet das coisas educacionais. E aí eu sinto falta do entendimento de internet das coisas no texto de vocês, porque o título já traz, a estrutura tecnológica já traz. Mas, por exemplo, vocês vão usar lá, quando apresenta o software, a primeira pergunta que eu teria que falar é isso, né? Por que o ESP32 é um módulo? Né? Porque no meu entendimento, o ESP32, não, o S01, é uma plataforma também. Mas vocês realmente usaram quanto módulo. Por quê? Porque vocês fizeram um processo de comunicação entre o Arduino e ele, e a partir do Arduino, vocês captavam as variáveis externas. Então, ele serviu como módulo. Aí entra protocolos de comunicação, que eu acho que é o grande achado de vocês, que vocês têm que explorar isso em algum momento aí com o Isaías, comigo, eu estou aqui também, eu quero fazer parte disso, eu quero escrever um artigo nisso, que são os protocolos de comunicação. Porque quando vocês falam assim, olha, quando vão fazer, nós vamos fazer a configuração do Wi-Fi. Não, vocês não estão fazendo configuração do Wi-Fi. Vocês estão fazendo um protocolo de comunicação serial. Ou seja, você está propondo comunicação do Arduino com o ESP01. E esse protocolo de comunicação, ele é físico. Né? Aí você pega um cara muito fodido para falar isso, que é o Danilo. Né? Que o Danilo fez isso. Comunicação serial. Acho que a dissertação, a tese dele é com comunicação serial. Mas aí vocês extrapolam. E aí você chega a um grande problema que teria que ser um doutorado. Você tem que fazer um doutorado nível. E olha, que protocolos de comunicação eu faço com a internet das coisas? Porque é isso que falta para você falar assim, olha, é a aterrização da internet das coisas na educação. Como que eu comunico? Eu comunico porque tem um problema. Se é a internet das coisas, a primeira coisa que o cara vai pensar é ele tem que comunicar com a internet. Né? Mas, por exemplo, a dissertação do Alex foi feita com Bluetooth. Ele nem chegou aí para a internet mesmo, né? Ficou uma rede interna. Então, isso nos diz que esses processos de comunicação, ele é entre objetos, né, formando uma rede individual. Mas quando você pega alguns teóricos, eles falam, olha, a internet das coisas seria uma rede coletiva. Então, é quando você cria uma rede, por exemplo, de catalão, de umidade e temperatura, quando você pega uma rede aqui em Araguaína, umidade e temperatura, e junta isso tudo, vão formar uma rede de internet. Isso precisa de um protocolo. Vocês provavelmente usaram o HTTP, né, que é o mais fácil. Ou o MQTT. Mas o que esses protocolos de comunicação têm de matemática? Eu acho que isso aí vocês têm que explorar em um artigo. Porque vocês fazem isso. Vocês fazem isso de forma, vamos falar assim, braçal, né? Mas agora tem que ter um momento de teorizar isso. Porque você já está lá, só não está escrito. E aí, esse eu acho que seria o próximo trabalho, o doutorado, de vocês defender essa linha. Os processos de internet da coisa na educação. A internet das coisas educacionais. Lembre-se, tem muita gente que gosta muito da UIM, por falar do pensamento computacional, mas um dos primeiros foi Papert. E o Papert falava, olha, pensamento computacional é o menino ensinar o computador a fazer coisas. Vocês ensinaram o computador, né, a fazer coisas. E veja, quando eu falo ensinar, aí nós entramos no problema. Tem gente que defende ensino separado de aprendizagem. Tem gente que entende que é só a aprendizagem que existe no mundo. Do jeito que vocês usaram, eu estou aqui no primeiro. É ensino. Então, eu não posso falar em aprendizagem significativa.
coisas que vocês usam. Isso até me arrepia. Por quê? Vocês não usam a teoria do David Ausubel de aprendizagem significativa. Você tem que tirar isso. Você também não pode falar que existe uma aprendizagem mais significativa que outra. Né? Porque a aprendizagem está no menino. Você teria que fazer uma pesquisa e definir o que é esse ser mais significativo. O menino aprendeu. Se ele aprendeu memorizando, se ele aprendeu construindo alguma coisa, é uma outra discussão. Mas você não pode falar que é mais ou menos significativo. Então, tem fala de vocês que são muito poderosas, muito fortes, para falar e defender. E aí, nessa parte, eu sou daqueles que, olha, não vamos tirar a briga, vamos tirar. Né? Você não mexe com isso, né? Deixa para lá. E aí entra num outro problema. Quando você fala assim, olha, eu vou... a robótica ou a internet das coisas vão colocar uma aprendizagem ativa, vão resolver o problema da educação. Não, parceiro. Você não sabe disso. Toda solução traz 2 novos problemas. O que você está propondo é uma forma, entre tantas, de ensinar alguma coisa. Se isso vai ser bom, vai ser ruim, você tem que fazer pesquisa, você tem que ver para quem que é bom, para quem que é ruim. Você já passou por isso também. Tem coisas que a robótica ela tem um poder de engajamento maior do que outras coisas. Sim, né? Eu até concordo. Mas tem gente também que não gosta. Tem gente também que não vai. E aí você vai falar que ela foi significativa ou ativa para quem? Não foi. Então, é assim, olha, vocês fizeram uma pesquisa tecnológica para o ensino numa base diferente e não tão diferente assim também das tradicionais. Isso é o bacana, porque você também não idealizou muito, porque você traz os conceitos do livro, né, traz as atividades. Aí um cuidado, quando você fala do Paulo Freire, quantos problemas você falou para o professor criar? Quantos problemas vocês criaram a partir do trabalho de vocês? Provavelmente, isso está interferindo até na quantidade de aula que vocês falam. Porque no resumo, vocês falam que tem 21 aulas. Quando chega lá no final, tem 22 aulas. A 12ª, a 22ª, é a que realmente vai ter os dados que vocês usam. Então, provavelmente, o Isaías falou, olha, está faltando uma aqui que tem que ter, que é do dado de vocês. E aí, ficou esses números também dispersos. Então, você tem que corrigir esses números. Né? A quantidade de horas também. É hora pra caramba na aula de vocês. É 1.100 minutos. Né? Bacana, mas tem um lugar que você vai falar que é 17 horas,5, né? Ou seja, você fez a conta contando com as 21 e não as 22. Ora, padroniza, coloca tudo em minuto também, né? Porque teria que dar 18 horas e 30, né? E 33, alguma coisa assim. Tá? Então, são problemas que você vai ter que padronizar no texto. Mesma coisa que as normas da ABNT. Links, a ABNT fala para você colocar com o autor e citar. Usa o site do MOR, lá, da Universidade Federal de São Carlos, não precisa inventar. E aí você tem que padronizar também. Por quê? Boa parte do texto, 80% do texto de vocês usam a ABNT antiga, antes de 2023, que é aquela que, no final, a citação é número maiúsculo, é a letra maiúscula. Em algum momento, vocês colocam letra minúscula. Na hora que você vai falar ali da robótica, alguma coisa assim. Então, você está colocando as duas. Padronizar. Veja, é padronizar naquela que você acha que é, porque também essa BNT também, eu vou te falar, elas faz coisas que a gente também tem que começar a ficar revoltado com ela. Né? Definir. É bom você definir o que é o ThinkSpeak. É uma plataforma, mas, veja, ela visualiza, né, e guarda isso quer dizer, se ela guarda dados, tem um banco de dados. Que banco de dados que está usando aí? É um MySQL, é um DB2, é um Oracle, né? Isso tudo de graça. Ora, se é de graça, né, nada na vida é de graça, não existe amor. O que você está pegando de... Né, quem está mantendo isso?
É uma outra coisa também boa de colocar. Por quê? Porque vocês falam a todo momento que usam Paulo Freire. Mas vocês não usam Paulo Freire. Porque a primeira coisa que o Paulo Freire ia perguntar é o que essa empresa do MATLAB está ganhando, é MATLAB, né? Está ganhando com isso. Porque é uma empresa, é um bem capital. Então ele está ganhando alguma coisa. Será que está ganhando o registro do seu IP, está localizando e pegando seus dados e fazendo os estudos a partir dele? Então, falta. E vocês falam desse pensamento crítico, mas eu não vi problematizações críticas disso. Veja, problematizações críticas. Tem que ter a formulação do problema. E aí tome cuidado, que quando você fala assim, pensamento computacional é a resolução de problemas, que vocês falam lá no final, eu te perguntaria, você já leu a Arte de Resolver Problema do Poli? A Arte de Resolver Problema do Poli é um livrinho que fala sobre metodologias de resolução de problemas. Aquilo lá é pensamento computacional? Porque do jeito que está escrito lá, dá a entender que esse livro seria. Então, não é. Na época do Poli, ele não estava nem pensando computacionalmente. Tem ligações? Tem, lógico. Nasceu da matemática. Né? Tem as questões de abstração, tem as questões do algoritmo. Mas pensamento computacional tem que ser como o Paulo Freire falava. Paulo Freire não, o Papert falava. Ensinar a máquina a fazer coisas. E vocês fazem isso. Muito bem, diga de passagem. Como o Fernando falou. Né? Vocês fazem uma aula para o computador fazer captação de dados. Veja, e aí tome cuidado, não é o computador que vai pensar os dados, não é o computador que vai dar a aula dos dados, é o professor. Então, o ato de ensinar, o ato de criticar, ele não é da robótica. Você pode pegar a robótica e ser mecanizada, fazer pequenos experimentos e vender, mas não ter crítica nenhuma, não ter pensamento nenhum para ensinar alguém alguma coisa. Isso aí é o professor. Então tem que tomar cuidado também nessas falas, falar que a máquina vai ensinar. Não, quem vai ensinar é o professor, quem vai criticar era o professor. Por isso que você precisa da interação. Então, no final ali, você também tem que falar, olha, o papel do professor aqui é ajudar com o aluno, porque eu entendo que vocês estão naquela perspectiva do aluno também ser autor dessa ferramenta, né? Não é só o professor criar, ir lá e aplicar, mas do professor e o aluno criarem junto, ser autor daquele material, e nessa criação, nessa autoria, serem problematizadores. Que aí entra a ideia lá do Marcos, né, da educação inventiva. Inventar problemas a partir dele, né? Que também não é novo. Isso também já vem lá do Paulo Freire, também, que é a ideia da problematização. Então, eu espero que em algum momento vocês escrevam um artigo sobre isso. E principalmente, dos conceitos, diferenciando, principalmente, o que é robótica educacional, o que é internet das coisas educacionais. Eu espero um conceito, quais são os processos de comunicação entre máquinas, porque você usa isso, né? Você usa a comunicação serial, usa a comunicação HTTP para sair da sua rede local e ir para a internet, né? E como é que o professor vai lidar com isso, né? E aí você pode chegar no grande, né? Porque tem muita gente que vai falar, olha, a sala de aula ainda é do século passado. Não é a sala de aula, é o professor que é. Porque vocês, por exemplo, mostram aqui que vocês já não são mais professores do século passado. Eles são professores do século XXI. Né? A aula de vocês, se o professor do século passado for assistir, ele não vai dar conta de produzir. Olha o bacana que nós estamos chegando. Nós estamos chegando, assim como na medicina, o médico do século passado entrar numa sala de cirurgia, ele não vai dar conta de operar. Vai saber os princípios básicos educativos? Vai. Mas ele não vai saber mexer com a tecnologia. A mesma coisa é vocês. Eu trabalho com tecnologia, se eu for olhar a aula de vocês, eu vou ter dificuldade. Né? Porque vocês trazem tantos componentes novos que só quem está nesse movimento, produzindo, vai dar conta de entender. Né? E aí, por isso que nós exigimos também e pedimos,
vocês têm que publicar mais artigos sobre isso, né? Porque vocês estão mostrando que a sala de aula ela já não é mais do século XIX, do século XVIII, ela é do século XXI. E você precisa estar entendendo que essas tecnologias, que no caso de vocês é a internet das coisas, né? Então, mais uma vez, parabéns, né? Eu dei uma explanada aqui geral, vou mandar para vocês as sugestões e espero ver vocês aí produzindo muitos artigos para que eu possa usar também, principalmente nas definições aí dessa internet da coisa educacional, que eu acho que é um dos primeiros, né, que está formalizando isso de certa forma. Tá bom? Parabéns, valeu, Isaías, parabéns aí. Professor David, muitíssimo obrigado pelas contribuições, realmente foi assim, muitas coisas que a gente acrescenta bastante. Então, só um exemplo aqui, essa definição de módulo, de embarcar, hoje já existe a palavra embarcados, então realmente assim, já é uma das discussões, eu acho que é realmente um artigo, e os rapazes têm condições totais de escrever alguma coisa, um artigo onde discrimina tudo isso, eu acho que é uma sugestão maravilhosa, obrigado pelas contribuições, anotei várias delas aqui, vou discutir com eles aqui, porque realmente foram muito pertinentes. Eu agora mandei tanto para o seu e-mail, como para o e-mail do professor Fernando, uma planilhazinha de avaliação. Eu até acho, né, professor Fernando, que tem um linkzinho de outro Meet para a gente entrar rapidamente ou não. A gente faz lá e depois retorna, a gente vai conversando por WhatsApp. Vocês acham que a gente sai um pouquinho aqui, bate um papo e volta já para dar resultado para os rapazes. Ué, ficar bom para vocês. Se quiser, a gente Não, faz uma ligação pelo WhatsApp. Oi? Vou conversar pelo WhatsApp, Quiser, então, né? Fica mais rápido, gostaria. vai mandando um áudio um para o outro aí para ver como é que fica. Então a gente vai dar uma saidinha agora. Eduardo e Marcelo, façam aí a sala com os demais, rapaz, a gente dá uma saidinha e daqui a pouco a gente volta já com os resultados, tá bom? O Zeca, neste dia, não saiu de casa. Sabe por quê? A Ilana estava passando mal, teve produção, mas estava disposta. A farmácia estava demorando a vir entregar o remédio. Então, o que aconteceu? O Zeca desceu e pediu para você... Marcelo, Eduardo, parabéns. E Trabalho aí, fantástico. professor? Obrigado. Eu falei para o Isaías aqui depois mandar uma cópia aí para mim. O espaço internet das coisas é muito interessante mesmo. E a gente acaba, sempre alguém está pedindo assim, faz um sisteminha para mim para eu automatizar uma irrigação. E aí você tem que saber fazer essas interações. Então, E parabéns. nossa pesquisa a gente viu que é muito novo, né? Tem, assim, não tem muito material, assim, né? Nesse sentido, ainda. Boa noite. Essa sequência didática, eu não sei se eu não entendi, quantas aulas seriam? Na nossa sequência total ficou 22 aulas. Ah, tá certo. Parabéns aí pelo trabalho. Pois essas 22 aulas seriam viáveis trabalhar em sala de aula? Você acha que dá para trabalhar? Está dentro do conteúdo? A gente perpassa toda aquela parte inicial, teórica de estatística, né? E depois avança ali para a parte de aplicada à pesquisa, gráficos, análise, medidas de tendência central, de dispersão. Então, seria, assim, essas 22 aulas, desde envolvendo a prototipação, a construção, o prazo, né, entre que o protótipo obtém dados, analisar, e com isso, né, dando conteúdo estatístico até a finalização. Então, assim, seria idealizado, né, essas 22 aulas para esse processo todo, de abarcar essa estatística no ensino médio. Vocês trabalham aqui no Goiás? Isso, Colégio Militar, aqui em Morrinhos, Goiás. Colégio Militar. Mas e essa rigidez que a gente tem que cumprir, esses horários, essas provas, essas 22 aulas, tem tudo isso interferindo aí dentro, né? E assim, aqui o Marcelo também já trabalhou um pouco mais, eu cheguei agora esse ano, eu vim de CEPI, né? Tinha letivas, tinha momentos mais livres para isso, né? Tinha protagonismo,
e ter uma liberdade maior para trabalhar. Aí foi aquela fala minha que eu disse, né? Cada local tem essa particularidade, né? Teria que implementar e adaptar. Marcelo, por exemplo, no militar, devido a essa rigidez, ele trabalhava com outra turma, Marcelo, um grupo de alunos, né? Que interessavam nesse sentido, né? Aí já teria uma outra situação que não seria em sala de aula um currículo, né? Seria uma coisa mais assim, extracurricular. É o que eu falo para Ana Maria o tempo todo. E o tempo todo que está tendo todas essas apresentações, que a gente está aprendendo, né, com vocês. E eu falo assim, esse lance de aliar a robótica nas disciplinas tem que ser extra-sala, extracurricular. E outra, realmente pegar aqueles que têm interesse. Para a sala de aula comum, ainda está longe de ser possível. Ainda mais agora com aqui, né, com essa fome que o governador está de resultado, fica muito difícil de trabalhar. Eu assisti uma palestra, eu esqueci o nome da mulher, analisando os dados do PISA, sabe? E ela falando que aqui no Brasil, mesmo escolas particulares, a gente dificilmente vai conseguir um resultado no PISA pensando numa educação, assim, estilo Paulo Freire, né? Uma educação com projetos. Ou a gente foca em resultados e estuda para fazer prova de PISA, ou a gente, que é igual ela falou, os alunos brasileiros, eles estão aprendendo, só que estão desenvolvendo outras habilidades, não habilidade para sair bem PISA. Aí já é tão complexo isso, porque já vem outra questão à tona, né? A questão da avaliação, né? É uma prova, então, aí estudar pensando numa prova, né? Então, envolve tantas questões com relação a isso, né? Mas é tão bom, né, expandir a nossa mente, assim, igual a gente é professor de área, e de repente, porque essa pergunta, né, os alunos sempre nos fazem. Essa semana mesmo, um menino injuriado lá com as explicações, para que eu preciso de matemática? Aí eu conhecendo a profissão do pai e da mãe, fui mostrando ali. Então, a gente igual assim, igual esse curso, e a robótica, que é uma coisa que está chamando a atenção, assim, a gente saber agora um pouco mais com propriedade, falar assim, não, então aqui, ó, você gosta desse assunto, tá vendo? Isso aqui usou, ó. É assim, para você chegar nesse nível. Então, é muito legal, né? E interessante vocês aí com a estatística, até agora foi algo, conteúdo diferente, né? Ai, estatística é muito difícil, né? Porque eu fico mais sobre isso, a gente estava discutindo, porque acaba que muito preso em fórmula estatística, o pessoal fica, né? Fórmula e achar resultado, dados aleatórios no livro e tal, para usar. Aí acho interessante porque é tão aplicável, né? Tantas áreas como estatística, profissões, desde a TI, na empresas, então, fazer um pouquinho nesse sentido. Eu li esse livro aí que o Dave falou, do Polya. Aliás, eu uso ele assim quase que à risca para resolução de problemas. Eu fiquei só olhando a cara do Marcelo. O Marcelo ficou bem bugado, hein, Marcelo? Quando eu fiz a minha dissertação, a minha orientadora, que era a Tânia, não sei se vocês conhecem ela me indicou a leitura desse livro. Eu acabei lendo algumas partes que eram interessantes, pertinentes e tal, mas acabei não fazendo uma leitura a fundo, sabe? Uma discussão assim, a fundo. É uma Cara, ele boa leu o trabalho de referência. vocês. Ele leu o trabalho de vocês de capa a capa. É. Isso é bom, é um privilégio, sabe? Porque, igual ele fala com propriedade, né? E Critica indica ali. muita coisa boa, né? Você vê, indicou uma Sim. linha de pesquisa para a gente poder estudar mais e embarcar no doutorado aí, muito interessante. Muito bom a Passei sua mal aqui, viu? contribuição. Se fosse eu no lugar de vocês. Ah, Achei muito bom a contribuição, eu gostei bastante.
Bom, agora, como o Daniel gosta, é um momento tenso, né? Aquele momento em que a gente fala se realmente vai acontecer ou não. Então, assim, é com muito prazer que a gente passa o trabalho para vocês, dizendo que vocês foram aprovados, tá? E a nota final é nota 10. Realmente, a gente entendeu que o trabalho de vocês ficou muito bem. A nota fez as observações aqui que o professor David colocou, e realmente a gente gostou bastante. E aí já tem aqui uma questão que quase que obrigação que vocês dois, junto com o David, eu vou estar auxiliando também, ser escrito um artigo. Não pode fugir disso. Vai ter que ser feito um artigo, aproveitando as observações do professor David sobre isso, porque realmente há uma necessidade disso e o trabalho já está bem encaminhado a fazer bastante nisso. Parabéns a vocês dois, fique à vontade para comemorar, fazer o que vocês quiserem. Se quiserem falar alguma coisa, a palavra é de vocês. Só agradecer mesmo a todos mais uma vez. Muito obrigado. Foi uma honra, um prazer para a gente e vamos continuar aí. Nosso foco, a gente está até conversando aqui já, né? É realmente se empenhar agora para pesquisar mais e produzir mais trabalhos aí, para poder ter mais embasamento teórico. Muito obrigado novamente. Gostaria também de agradecer, né, a participação, né, a contribuição que vocês trouxeram para a gente. Muito obrigado. Sim, o trabalho de vocês está muito bom mesmo. Eu já trabalho há um tempo com as estações. Vou aproveitar muita coisa, principalmente essa parte da sequência aí, didática que vocês fizeram. Já vou estar aplicando isso e realmente parabéns. E aí a gente abre agora para qualquer pessoa da sala que queira falar alguma coisa. O professor Deide, fique à vontade. Obrigado mais uma vez pela participação. Foi primorosa aí suas observações. Fique à vontade aí para vocês comentarem o que acham que devem comentar. O chat tem muitas felicitações aqui, né? Mas fiquem à vontade para falar. Professora Cris, professor Daniel, nossos outros colegas aí esteja à vontade para caso alguém queira falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma intervenção. A gente não vai poder ficar muito tempo aqui, mas dá para bater um papo aí. Eu queria só falar uma coisa. Parabéns, Marcelo, parabéns, Eduardo, parabéns, Isaías, de novo. Realmente é um trabalho muito bem elaborado e recomendo a todo mundo aí depois ler, tá? Pode baixar aí depois que eles estiverem publicados na página e trabalhar, que vai ser muito bom. E realmente é um trabalho que tem tudo que a nossa especialização pediu, tá? Então tá de parabéns. A recomendação da publicação do artigo foi porque o professor Dave realmente fez um insight interessante, que ele extrapolação, né? Ou seja, internet das coisas, então merece publicação também, artigo em revista, tá? Chega o BET, publica e, como diz a orientação, vai para o doutorado também, invistam nisso, continuem, porque vocês estão no caminho certo. Parabéns, muito feliz aí. E printa aí para publicar, e ó, mais outros dois especialistas aí, ó. Eu tirei um monte de print, eu tenho que convidar o restante das pessoas aí para abrir suas câmeras aí para a gente fazer um print geral aqui. Quem puder abrir as suas câmeras aí,
Seria muito legal. O pessoal dele já se organizando ali, eu também. Já fazer um print geral de todo mundo aqui que puder. Deixa eu só um minutinho. Aqui. Peguei o print. Obrigado. Obrigado pela participação de todo mundo, tá? Realmente é um momento de felicidade e alegria para todos nós, né? E, mais uma vez, fica aberto aí alguns minutinhos só para caso alguém queira falar alguma coisa, senão nós já vamos começar a encerrar. Isaías, eu mandei para ti, tá? Beleza. Muito obrigado, realmente, eu vou passar para os rapazes todos os detalhes também, tudo, tá? Muito obrigado mesmo a todos. Eduardo, Marcelo, parabéns, sucesso aí, e muitas produções aí, muitos artigos. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a nossa Banco de Defesa. Mais uma vez, Eduardo, Marcelo, obrigado pela oportunidade de trabalhar junto com vocês. Parabéns. Vamos seguir adiante, que a gente tem muita coisa pela frente ainda. Forte abraço a vocês, viu, gente? Pessoal, até mais a todos. Uma boa tarde a todos.